Shalom Leculan, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os ouvintes da palavra do nosso Deus. Queridos, nesta noite eu quero falar sobre a perícope da mulher adúltera, ok? Que é um texto muito polêmico entre vós outros. E sem muita delonga, perícope, para quem não sabe, é um termo grego que significa cortar ao redor, ou seja, uma parte destacada de um texto para ser analisado e estudado. Perícope cai no mesmo campo semântico do termo paraxá, porque é um estudo, analisado sobre a passagem da mulher adúltera. E diz assim: a perícope da adúltera é um episódio bíblico que se encontra no Evangelho de João. João capítulo 7, versículo 53, até João capítulo 8, verso 1 e verso 11. Trata-se de uma perícope muito conhecida e polêmica a respeito de uma mulher que seria julgada por ter sido surpreendida em ato de adultério. Embora não seja dissonante do restante do texto, a maioria dos acadêmicos concorda que a passagem não faz parte do texto original do Evangelho de João. De fato, não faz parte, ok? Não faz parte do texto original do Evangelho de João. Depois irei explicar o porquê não faz parte do texto original do Evangelho de João concernente à história da mulher adúltera, ou a história da mulher apanhada em ato de adultério. Certo? Vamos lá. Alguns exegetas identificam a mulher adúltera com Maria Madalena. Porém, não há base histórica ou evangélica para confirmar esta identificação. Ok? De fato, não há base histórica para confirmar. Certo? Aí vamos lá ao texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 7, versículo 53. Escrito está: cada um foi para a sua casa. Aí adentra o capítulo de número 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, certo?
Aí diz assim: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou ao templo e todo o povo ia ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Os escribas, que eram os copistas, aqueles que copiavam a sagrada e santa Escritura, e os fariseus, que faziam parte, alguns deles faziam parte do partido religioso e também do jurisprudência do Sinédrio ou Sanhedrin, certo? Trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na no meio de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher tem sido apanhada em flagrante adultério. Em flagrante adultério. Moisés nos ordenou na lei que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Certo? Agora preste atenção no texto seguinte. Isto diziam, experimentando-o, para ter de que o acusar. Primeiro, análise, certo? Análise crítico. No texto, é uma crítica construtiva. Existem dois tipos de crítica. A crítica construtiva e a crítica destrutiva. A crítica que eu quero utilizar nesta noite é uma crítica construtiva. Eu quero lançar luz ao texto polêmico, porque lançando luz no texto fica mais fácil para entendermos o contexto histórico do texto que, a priori, a princípio, foi escrito, certo? Primeira crítica, segundo a lei de Moisés, os dois deveriam ser apedrejados. A mulher que era casada e o rapaz que deitou com essa mulher casada. Segundo a lei de Moisés, tanto o homem como a mulher deveriam ser apedrejados. Só que no texto só faz menção da mulher e não faz menção do rapaz. Lá na frente, ou mais adiante, esse texto obscuro, certo? Irá ser esclarecido, ok? Então vamos lá. Isto diziam experimentando-o para ter de que o acusar. Percebe que é uma armadilha que os fariseus e os escribas estavam fazendo para com o nosso Rabã, Yeshua HaMashiach, certo? Jesus, porém, abaixando-se, começou a escrever no chão com o dedo, né? Outra crítica, como é que Jesus escrevia no chão se não havia chão no templo? Há quem diga que Jesus estava escrevendo na poeira que estava no chão
do templo, ok? Começou a escrever no chão com o dedo. Como eles insistissem na pergunta, levantou-se e disse-lhes: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra, tornando-a abaixar-se. Continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo esta resposta, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher no lugar em que estava. Então, levantando-se Jesus, perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques. Essa frase aí, não peques mais, é um ponto forte. Ok? Agora vamos adiante. Os mestres da lei, escribas e os fariseus, levaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Pela lei de Moisés, extraída da Torá, ela deveria ser apedrejada até a morte. De fato, a Torá previa que o ato de adultério fosse punido com a morte por apedrejamento. Existia 4 formas de punir alguém, certo? A morte, ou seja, a pena capital, ok? Segundo o Talmud Sanhedrin, afirma que a primeira pena capital era apedrejamento, a segunda pena capital era enforcamento, a terceira pena capital era degolar ou cortar a cabeça do indivíduo, certo? E a quarta pena capital era lançar o indivíduo no fogo, ok? Lançava o indivíduo no fogo, ou seja, o indivíduo era queimado, certo? Às vezes era apedrejado e depois era queimado. Ou seja, essas são as 4 capitais segundo o Sanhedrin, ok? Que o indivíduo que quebrasse uma lei que o levasse à morte, ou a pena capital, ele sofreria ou apedrejamento, ou a decapitação, ou o enforcamento, ou então era lançado no Hades, né? No Hades, ou no fogo, ok? Então vamos lá. Olha só o que diz em Levítico, capítulo 20, verso 10, certo? Levítico, capítulo 20, verso 10. Olha só o que diz. Se um homem cometer adultério com mulher casada, isto é, se cometer adultério com a mulher do seu próximo, certamente serão mortos o adúltero e a
adúltera. Certo? Ok? Deuteronômio 22, versículo 22. Olha só o que diz. Se um homem se achar deitado com uma mulher que tenha marido, morrerão ambos eles, tanto o homem como a mulher. O homem que se deitar com a mulher e a mulher, assim exterminarás. Vamos lá. O homem que se deitar com a mulher e a mulher, assim exterminarás de Israel o mal. Ok? Então vamos lá. Voltar para o nosso texto. Certo? Vamos voltar para o nosso texto. Mas a época, vamos lá para o contexto histórico. A pena capital só poderia ser aplicada, isso na época de Cristo. Certo? Na época de Cristo. Mas a pena capital só poderia ser aplicada pelos governantes romanos. Está escrito aqui romanos, né? Romanos. Nenhum judeu tinha autoridade para sentenciar alguém à morte, muito menos executar a pena. Já é uma luz no texto obscuro, certo? Já é uma luz. Por que só levaram a mulher? É uma luz, certo? Primeiro, porque foi uma armadilha. Levaram a mulher e não levaram o homem. Segundo, é que o Sanhedrin não tinha poder nenhum naquela época de determinar a sentença de alguém. Quem tinha esse poder era quem? Os romanos. Perceba que Israel, na época de Jesus, já estava, certo? Mais de 90 anos sendo escravizado pelos romanos. Quem mandava em Israel era o imperador César. Israel era escravo de Roma. Então, quem tinha o poder de sentenciar alguém à morte era o imperador. E também executar a pessoa era o imperador. Certo? Esse poder não pertencia mais ao Sinédrio, ao Sanhedrin. Não pertencia mais. Certo? Já é uma luz para entender o texto. Vamos lá. Os escribas e os fariseus queriam colocar Jesus em uma armadilha, certo? Se fosse pela condenação, iria contra a soberania romana. E se fosse pela absolvição, contrariaria a lei judaica. De uma ou de outra forma, os mestres da lei e os fariseus teriam motivos para acusá-lo. Certo? Jesus, com a resposta: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra, fez com
que os acusadores ficassem sem argumentos para uma acusação formal e sem moral perante a multidão que assistia à cena. Olha, já está mostrando luz, ou lançando luz, em um texto obscuro. Vamos lá. A autenticidade desta perícope carece de unanimidade entre os especialistas quanto a pertencer a João. Isso é fato. Isso é fato. Será que pertencia ou não aos escritos, ao escrito, ou aos escritos do evangelista João? Alguns afirmam ter sido incluído posteriormente. De fato foi. Foi incluído posteriormente, colocado no Evangelho de João. Em outros textos, no Evangelho de Lucas, certo? De fato foi. Entendeu? Mas eu irei explicar como foi colocado, certo? Então vamos lá. Alguns afirmam ter sido incluído posteriormente. De fato foi. Ato conhecido por interpolação, não fazendo parte dos escritos originais de João. Está explicando o que é interpolação. Não fazendo parte dos escritos originais de João. De fato foi. A perícope não consta dos manuscritos mais antigos de João. De fato é a perícope, certo, da mulher apanhada em ato de adultério, não consta dos manuscritos mais antigos de João. Os códices P66 e o P75 do século III. Também não está presente no Códice Sinaíticos, nem no Códice Vaticanos do século IV. Vamos lá. O primeiro manuscrito em que a perícope aparece é o Códice Bezae, certo? Do século V. Bruce Montesquieu argumentou que nenhum padre grego antes de Eutímio Zigabeno, século XII, comentou sobre a perícope ou perícopa da adúltera, e Eutímio declarou que as cópias mais precisas dos evangelhos não a continha. Vamos lá, vamos chegar lá. Uma moeda tem dois lados, cara e coroa. Eu quero mostrar os dois lados para chegarmos a uma verdade. Você nunca vai ver uma verdade se declarando, eu sou a verdade. Não, você tem que ir em busca da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só vai conhecer a verdade através do conhecimento da verdade. A verdade, a palavra verdade significa oculto, escondido, certo? Então, para você descobrir a verdade, você tem que ir em busca dessa verdade. Ok? Então vamos lá. São Jerônimo, século IV, em seu trabalho de tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata Latina, incluía por até encontrado, olha só, incluía. Já diz que a história da mulher adúltera estava na
Vulgata Latina, certo? Da tradução da Bíblia para o latim com São Jerônimo. É o que diz São Jerônimo, século IV, em seu trabalho de tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata Latina, incluiu-a por a ter encontrado em muitos manuscritos em grego e em latim. Já tem outra verdade. Existiam manuscritos que continham a passagem e existia manuscrito que não tinha a passagem da mulher adúltera ou apanhada em ato de adultério, certo? Em função disso, a perícope adulterain, tornou-se universalmente conhecida, certo? Estou tendo aqui um pouco de dificuldade, né, de enxergar direito, mas vai dar certo. Segundo a IDOC, Santo Ambrósio afirma que essa passagem era famosa na igreja e Santo Agostinho também se refere a ela. Olha, essa passagem já era conhecida pela igreja. E Santo Agostinho, né, que viveu no IV século, também faz menção dessa passagem. Vamos lá. Atualmente, esta passagem do Evangelho de João é aceita pela maioria das igrejas cristãs como inspirada e, portanto, parte do Evangelho de João. A maioria dos cristãos aceitam essa passagem da mulher apanhada em ato de adultério como inspirada por Deus. Já as testemunhas de Jeová não incluem o trecho em sua tradução, por não fazer parte dos manuscritos originais mais antigos. De fato, o texto não fazia parte dos manuscritos originais mais antigos, quando se trata de estar no Evangelho de João. Ok? Então vamos lá. A revista A Sentinela, na edição de 11 de 2017, diz que alguns usam João 7:53 a João 8:11, que aparece em algumas traduções da Bíblia para dizer que só uma pessoa sem pecado pode julgar quem cometeu adultério. Mas muitos não sabem que essa passagem não fazia parte dos escritos originais. De fato, os leigos desconhecem. Os leigos desconhecem. Só que essa menção aí das testemunhas de Jeová é uma falácia. É uma falácia. Certo? Há quem diga que as testemunhas de Jeová são hereges. Vamos lá. Além disso, essa ideia vai contra a lei mosaica. De fato vai, mas lembre-se do fundo histórico do texto. Ok? Quem mandava era Roma. Israel era escravo de Roma. Quem tinha o poder de executar alguém era Roma. Entre aspas. Toda regra tem sua exceção. A regra é: Israel não tem poder de executar ninguém, não tem poder de acusar ninguém, certo? Só que quando apedrejaram,
Estevão, primeiro mártir da igreja, foi algo escondido, debaixo do pano. Entendeu? Algo escondido. Toda regra tem sua exceção. Ou seja, fizeram isso sem Roma saber. Porque se Roma soubesse, o pau ia comer na casa de Nóquia. Certo? O negócio ia pegar feio para os judeus, entre aspas. Os judeus, entre aspas, uma parte, né, pelo todo. Ou todo pela parte. Né? Todo pela parte. Parece que não tinha um termo para distinguir, a não ser os fariseus, os escribas, os fariseus para saduceu para distinguir. Né? Os saduceus eram sacerdotes, né? Descendentes de sacerdotes. Aí tem que, só que às vezes pega a parte pelo todo e denomina-se de judeu. Né? Mas não foram todos. Até porque os apóstolos eram judeus e não apedrejaram Estevão. Entendeu? Tem que prestar atenção nisso, nas escrituras. Existiam 7 grupos de fariseus. Entendeu? E existiam 2 casas farisaicas. A Beit Hillel, certo? E a Beit Shammai. Ambas casas, né, os frequentadores dessas casas eram chamados de fariseus. Só que existia 2 correntes de pensamento. A Beit Hillel, certo? E a Beit Shammai, certo? Mas às vezes o grupo é denominado de fariseus. Segundo o Talmud babilônico afirma que existia 7 tipos de fariseus. Jesus cita os 7 tipos de fariseu, certo? Então vamos lá. Além disso, essa ideia vai contra a lei mosaica. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que é esposa de outro homem, ambos devem morrer juntos. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. E finaliza: entretanto, algumas Bíblias frisam que este texto é uma interpolação e o apresentam entre conchetes. De fato, esse texto é uma interpolação, ou seja, esse texto da mulher adúltera não faz parte do evangelho canônico do evangelista João. E eu vou lhe explicar por quê. Ok? Eu vou lhe explicar por quê. Eu vou sair aqui, certo? E não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube, Graça e Conhecimento. Ative o sininho para que vocês venham receber as notificações, certo? Receber as notificações do meu próximo vídeo. E não se esqueçam de clicar, certo? No joinha, certo? E deixe seu comentário, dê a sua opinião aí, certo?
no texto aí abaixo, certo? Deixa o seu comentário. Agora eu quero entrar aqui na patrística, ok? Vamos lá na patrística. Eu gosto de mostrar a fonte. Meu negócio aqui é mostrar a fonte. Meu negócio não tem esse negócio de ficar passando a mão pela cabeça, não. Vamos lá. A fonte aqui, ó. Eusébio de Cesareia. Certo? Cesareia. Eusébio de Cesareia. História eclesiástica da igreja. História eclesiástica da igreja. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver, quarto livro e tal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu gosto de mostrar a fonte. Certo? Eu gosto de mostrar a fonte. Vamos lá. Certo? Eu gosto de mostrar a fonte. Meu negócio é esse aqui. Certo? Eu vou ler aqui. É 105, página 105. Logo direto ao assunto aqui. O negócio é mostrar a fonte. Né? Página 105, verso 17. Certo? Página 102, página 105. Verso 17. Certo? Ó, 104. Vamos lá. Certo? Aqui, ó. Página 105. O negócio tá bom aqui. Verso 17. Certo? Olha o que diz. Certo? Olha o que diz. Aqui, ó. O próprio Papias. Quem era Papias? Vamos lá. Quem era Papias? Papias viveu aproximadamente entre os anos 70, primeiro século. Certo? Primeiro século. Desculpe aí. Primeiro século. A 140 depois de Cristo. Ele viveu no primeiro século e também no segundo século, certo? Segundo os testemunhos que se tem, era bispo de Hierápolis, mesmo local, né, onde viveu Filipe e as suas 4 filhas, que eram profetisas e virgens. Hierápolis, certo? Na Frígia, atual Pampukkálice, Tuca. Foi contemporâneo, viveu a mesma época, certo? E amigo de Inácio de Antioquia. Apesar de Inácio de Antioquia ser acusado de quebrador da lei, de trocar o sábado pelo domingo, aquele negócio todo, né? Inácio de Antioquia é muito respeitado, né, entre os cristãos do primeiro século, né, como pessoa, como um mártir, né, deu a sua vida por Cristo, a sua paixão por Cristo, né, segundo a tradição da igreja, é a que indica que Inácio de Antioquia foi aquela criança que Jesus carregou em seus braços, né? Então, Papias era amigo de Inácio de Antioquia e de Policarpo de Esmirna. Policarpo foi consagrado a bispo através do apóstolo João, né? Policarpo
conheceu os apóstolos, entendeu? Segundo Irineu de Leão, teria sido discípulo do apóstolo João. Quem era discípulo do apóstolo João? Papias. Segundo Irineu de Leão, certo? Conforme Eusébio de Cesareia, Papias fora discípulo de outro João. Já na visão de Eusébio de Cesareia, Papias foi discípulo de outro João, chamado o presbítero, e não do apóstolo João. Isso é muito polêmico. Isso é muito polêmico. Né? Os dois João. É muito polêmico. Certo? Então vamos lá. Vamos lá. Entendeu? Vamos lá. Continuando. Aqui, ó. O próprio Papias usa os testemunhos extraídos da primeira carta de João e da primeira carta do apóstolo Pedro. Isso aí já é outro assunto. Certo? Ponto. Agora vai entrar no assunto que eu quero adentrar. Narra também outra história a respeito da mulher. Isso é Papias, certo? Eusébio de Cesareia, relatando um escrito que Papias escreveu. E lembrando que Papias era amigo íntimo de Inácio de Antioquia, que viveu no primeiro século. E segundo a tradição, Jesus carregou Inácio de Antioquia em seus braços. E segundo a tradição, Inácio de Antioquia foi o segundo bispo, certo? Da igreja que havia em Antioquia, e Pedro, o apóstolo Pedro, foi o primeiro. Então, Inácio de Antioquia foi o sucessor de Pedro, certo? Do apóstolo Pedro. Ok? Inácio de Antioquia, certo? E Papias conheceu Policarpo, que era discípulo do apóstolo João. E alguns pais da igreja dizem que Papias conheceu os discípulos. Já Eusébio de Cesareia disse não. Papias conheceu os discípulos dos discípulos de Cristo. Uma coisa é certa, que Papias, ele traz uma memória da tradição apostólica. E olha só o que diz. Narra também outra história, Papias, que narra outra história em seu livro, a respeito da mulher acusada de muitos pecados, que é a mulher apanhada em ato de adultério, certo? Ou seja, Papias escreveu essa história da mulher apanhada em ato de adultério, que foi uma tradição oral viva dos apóstolos, passado para os seus discípulos, que é chamado de história oral. Uma história passada de discípulo para discípulo. Olha só o que Papias diz, né? Eusébio contando o que Papias escreveu. Narra também outra história a respeito da mulher acusada de muitos pecados diante do Senhor, contida no Evangelho segundo os Hebreus. Era necessário anexar ainda isso ao que fora dito. Eusébio de Cesareia diz que essa história estava no Evangelho dos Hebreus. E quem é que carregava esse Evangelho dos Hebreus? Os ebionitas, que eram judeus, circuncidados.
né? Tinha o prepúcio cortado, né? Fizeram a Brit Milá, guardava o Shabat, guardava também o domingo, como, né, o dia da morte e ressurreição, o memorial do dia da morte e ressurreição do nosso Cristo. E os ebionitas rejeitavam as cartas do apóstolo Paulo, porque eles chamavam o apóstolo Paulo de apostata da lei, né? O vocábulo apostata significa rebeldia contra a lei, certo? E era agnóstico, né? Foi influenciado pelo o movimento agnóstico. E segundo Irineu de Lyon, ele escreveu dizendo que os ebionitas carregavam o evangelho de Mateus, escrito em hebraico. Há quem diga que esse evangelho de Mateus, escrito em hebraico, era chamado de evangelho segundo os hebreus. Entendeu? Então, quem escreveu a história da mulher adúltera foi Papias. Escreveu uma tradição, não foram os apóstolos, né? Foi Papias, escreveu uma tradição, certo? Oral, viva, passada, certo? Passada, estou tentando ajeitar aqui, passada de discípulo para discípulo, ok? Agora vamos ver aqui o comentário desse teólogo, Albert Baines, né? Ele viveu no ano de 1798, certo? O que é que Albert Baines fala? Olha só o que ele diz. Olha só. Não é fácil decidir se é uma parte genuína do Novo Testamento ou não. De fato, não é fácil. Alguns supuseram que não foi escrito pelos evangelistas, certo? Mas foi frequentemente relatado por eles. Alguns dizem, segundo Albert Baines, um teólogo conhecedor do Talmud babilônico, que viveu no ano de 1798, ele afirma que alguns supunham, né, que não foi escrito pelos os evangelistas. A história, certo, da mulher adúltera, mas foi frequentemente relatado por eles, ou seja, de forma oral, história oral, certo? E que depois de um tempo foi gravado, escrito, certo? E introduzido por Papias no texto sagrado. Alguns manuscritos estão no texto de João e outros manuscritos em grego estão no texto de Lucas. Vamos ver aqui também um comentário da Bíblia King James, certo? Vamos lá. Comentário da Bíblia King James. Olha só que a Bíblia King James fala
sobre o assunto. Eu vendo relógio, minha esposa vende lingerie e pela aí vai, certo? Estou tentando abrir aqui para dar um zoom, não estou conseguindo não. Mas eu vou dizer o que é que está escrito, né, na Bíblia. É King James, certo? Na Bíblia é King James. Lá no comentário lá da passagem da mulher adúltera. Diz assim, muitos manuscritos não traz João 7:53 a 8:11. Muitos manuscritos em grego não traz. A própria Bíblia King James afirma, certo? Mas diz assim, todavia, mais de 900 manuscritos apresentam texto, certo? Apresentam todo o texto como em King James. Ok? Até aqui, meus amados. Shalom. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Jesus. Foi uma live, né, longa. Me parece que vai ser a primeira live longa que eu já gravei. Mas que o Eterno abençoe. O meu objetivo é lançar luz, né? De forma acadêmica, no contexto histórico da época, lançar luz em texto obscuro. E não se esqueça de inscrever-se no meu canal do YouTube, Graça e Conhecimento. Ative o sininho para que vocês venham ficar por dentro dos meus próximos, do meu próximo, né, vídeo, que vocês vão receber as notificações dos meus próximos vídeos, ok? Não se esqueçam de deixar o seu joinha e deixar o seu comentário abaixo, né? Diga aí qual é o seu pensamento e compartilha esse vídeo, ok? Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Jesus.